Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje nossa 16ª aula aqui do canal de língua portuguesa. Desde já eu conto com a participação de vocês, para mais uma aula. Então vamos iniciar fazendo a correção, da atividade referente à aula passada, que nós estudamos um pouco sobre os substantivos, a flexão dos substantivos de número, grau, o gênero e tudo mais. E também, nós vimos um pouco sobre os adjetivos, as palavrinhas que estão aí acompanhando esse substantivo, trazendo características, qualidades, mais informações sobre os substantivos. Então, vejam aí, a primeira questão, ela diz o seguinte: qual palavra abaixo tanto pode se referir a homem quanto a mulher? Então, nós temos aí como resposta correta a letra A, em que podemos dizer o fã ou a fã. Então, vejam aí que é um substantivo que apresenta, então, uma única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. A segunda questão, foi de acordo com a explicação também que eu fiz na aula passada, que diz assim, qual palavra, em relação ao plural da palavra aí, que está incorreto? Qual plural que está errado? Então, seria a letra E, cidadãos, está incorreto, seria, então, cidadãos, o plural de cidadão. A terceira questão, qual o grau aumentativo da palavra que está errado? Então, seria aí a letra D, certo? Casona. O correto seria casarão ou casa grande, como nós vimos sobre os adjetivos. A quarta questão, nós temos aí duas alternativas corretas, tá certo? Tanto a letra B quanto a letra E também. Champanhe e a cal. São palavras femininas, ok? A quinta questão, e última, vocês deveriam completar nessas frases utilizando adjetivos derivados, tanto dos substantivos que estão entre aspas, estão entre parênteses, aliás, ou também dos verbos, certo? Então, tem aí na letra A, comover, um verbo. Então, transformando este verbo para um adjetivo derivado, ficaria comovente, A cena foi comovente. Letra B, mais um verbo, o verbo amar, Então, vejam aí que ficaria amável, A Gislene é uma pessoa amável. Letra C, nós temos gênio, um substantivo, e transformando para um adjetivo derivado, ficaria genial, Foi uma descoberta genial. E a letra D, temos a palavra perigoso, transformando esta palavra, este substantivo, para um adjetivo, ficaria, aliás, perigo, ficaria perigoso. A estrada é perigosa, certo? E a sexta questão, vocês deveriam completar aí as informações de acordo com o grau comparativo, certo? Dos adjetivos, de superioridade, inferioridade ou igualdade. Então, na letra A, ficaria da seguinte forma: Mônica é mais elegante que a Marta. Então, grau de superioridade, onde Mônica ela consegue ter mais elegância, do que a Marta. Então, vejam aí que na letra B, você também deveria ter utilizado um mais que, indicando a superioridade, que diz, meu sapato é mais confortável que o dela, certo? O segundo exemplo, vocês deveriam preencher utilizando o grau comparativo de inferioridade, onde vocês iriam utilizar o menos que. O gato é menos feroz que o cão, ou Pedro é menos estudioso que o Diogo. Então, vejam todos esses indicando inferioridade. E igualdade, utilizando tão quanto. Mariana é tão inteligente quanto sua irmã. Ou a onça é tão rápida quanto o leopardo, certo?
certo, pessoal? Então, superioridade mais que, inferioridade menos que, e igualdade tão quanto, ok? Tenho certeza que vocês conseguiram aí responder direitinho as atividades. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje, né? Que, na verdade, esse assunto está sempre presente nas nossas aulas, né? Tanto de língua portuguesa, como de outras matérias também, que é coesão e coerência textual. A gente vai entender um pouquinho o que são, qual a semelhança, a diferença entre essas palavrinhas, tá certo? Que são bastante ouvidas, né? Bastante faladas nas aulas de português. Então, para início de conversa, eu coloquei um trechinho, né, aqui. A gente vai fazer uma leitura compartilhada, tá certo? Eu daqui, vocês daí da casa de vocês. Eu peço que vocês façam essa leitura, tá certo? Como uma forma de prática também. E a gente vai entender um pouquinho se há coesão ou se não há coesão nesse exemplo. Então, o primeiro trechinho, né? Vamos lá. Diz assim: Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor! Vou nadar. Então, veja aí. Observem que há, né? Vocês com certeza perceberam que a palavrinha aí, né? O principal, que no caso aí desse exemplo é o Carlito, foi referida 3 vezes consecutivas aí, né? Carlito partiu, Carlito parou, Carlito dormia, né? Então vejam aí que houve essa repetição. E por que que isso aconteceu nesse exemplo? E muitas vezes acontece, né, em produções textuais. Porque é a falta de coesão no texto. Ah, professora, e como eu deveria fazer para que isso não acontecesse? Vamos ver um exemplo de como ficaria, né, com a presença da coesão textual. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. E aí vai ter o restante do relato, tá certo? Então, veja aí que o que é que nós observamos? Que surgiram outras palavras, né, tendo uma referência, né, fazendo referência ao Carlito, né, como menino, né, então, ele, né, acabou, né, e acabou, quem acabou adormecendo? O Carlito, né, então veja aí que no texto a substituição, né, de palavras por sinônimos, né, pronomes, que nós vamos ver na aula de hoje, acaba, né, trazendo uma coesão para o nosso texto, tá certo? Então aí, ó, trouxe para vocês qual é o objetivo da coesão, o que é que ela faz, né? Ela é a conexão linguística que vai permitir uma amarração de ideias dentro de um texto, né? E se for bem utilizada, ela permite também a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, também vai gerar um melhor entendimento, né, no seu texto. Então, veja só, coloquei aí, né, que dentro do texto a coesão ela pode ser compreendida pelas relações linguísticas. Como assim, né? Então, através dos advérbios, dos pronomes, no emprego de conectivos, vocês já viram alguns até aqui, os sinônimos que vocês também já estudaram em aulas passadas, né? Então, vejam, todos essas relações, esses recursos que nós encontramos na nossa língua portuguesa, né, se forem bem utilizados dentro de um texto, vai gerar então a coesão textual, tá certo? Seu texto vai ficar esclarecido, ele não vai ficar cansativo, né, redundante, né, repetitivo, tá bom? Então, ó, nós temos 2 tipos de coesão, certo? Textual. A referencial e a sequencial, certo? Então, qual a diferença? Ó, a referencial ela é responsável por evitar o quê? Repetições entre as palavras, certo? E o que é que eu utilizo, né, no meu texto para evitar essa repetição? Então, são muitos recursos, tá, pessoal? Mas aí eu destaquei pelo menos 2 para a gente ver hoje. Eu coloquei, ó, os pronomes, né, que são muitos. Nós temos pessoais, demonstrativos, possessivos, né, são vários. Os sinônimos, né, que são palavras que podem ser substituídas por outras, trazendo
é o mesmo significado, né, e outras, certo? Então, veja aí, que aparece no slide para vocês, alguns pronomes, certo? Temos os pronomes pessoais, no caso reto, como eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, a parte do singular e do plural. E nós temos também, né, outros pronomes que indicam posse, né, que são os possessivos, como meu, minhas, teus, tuas, nosso, vosso, suas, certo? E do outro lado, né, nós temos os pronomes demonstrativos, né, como isto, este, aquilo, aqueles, certo, pessoal? Então, todos esses pronomes, quando são bem utilizados no texto, vai gerar, sim, uma coesão textual. Vamos ver aqui um exemplo, né, de coesão referencial. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Olha que interessante aí, né? Vejam que, no caso, o cachorro, né, que é o protagonista aqui do assunto, das frases, ele foi mencionado, né, 3 vezes aqui, não foi isso no exemplo? Mas ele foi mencionado através de outras palavras, né? Então, veja, podemos dizer que o termo referente aqui, em se tratando de coesão textual, é o cachorro, né? Porque todas as vezes que ele é retomado no texto, né, apareceu o quê? Outras palavras, né, para que orientasse o leitor a entender a quem, né, no caso aí, estava se referindo, certo? Outro exemplo. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então, veja aí que, novamente, né, nós temos o termo referente, que é a Ana Elizabeth, e todas as vezes que o referente, né, ele precisa ser retomado no texto, a Ana, no caso, vejam que é utilizado aí outras palavras, né, para que vocês, como leitores, possam retornar no texto, recuperar a ideia, saber a quem está se referindo. No caso aí foram utilizados pronomes, né, como ela, a Ana Elizabeth, né, então menina, né, sinônimo aí, que pudesse continuar com o mesmo sentido no texto, certo? Um exemplo que eu trouxe para vocês foi de uma notícia, né, que nós já falamos aqui, já lemos, observamos, analisamos essa notícia em outras aulas, né, que foi sobre a enfermeira que construiu um caminho de pedras para vacinar um idoso, né? Vocês acompanharam aqui no canal sobre essa notícia. Mas por que eu trouxe ela? Para mostrar que há a presença, né, da coesão referencial, certo? Lá embaixo, naquele parágrafo que aparece em destaque, diz assim, um vídeo mostra uma enfermeira recolhendo pedras e assentando em uma estrada na terra da zona rural de Pedra Branca, no interior do Ceará. A profissional de saúde é a Ana Kaline, que teve de recorrer a essa estratégia e vai trazer todo o relato. Então, nós temos aqui o termo, né, referente, que é a Ana Kaline, né? E para se referir a ela foram utilizadas outras palavras, né, como enfermeira e até mesmo a profissional da saúde. Então, vejam que não ficou repetitivo. Imagine se tivesse se referido aí 3 vezes com o nome da Ana, né? Então, o texto não teria a coesão necessária, certo? E outro tipo de coesão é a sequencial, tá certo? O nome já diz, né? Então, irá aparecer aí palavras conectivos que irão dar sequência ao texto, certo? Esses conectivos que ligam uma frase a outra, né? Um parágrafo a outro no texto, eles acabam dando sequência textual, as ideias, aquilo que você quer expressar, certo? Então, vejam aí, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, que vocês podem depois analisar, né, detalhadamente no material que é enviado a vocês, no material de resumo, tá certo? Então, nós temos aí alguns termos responsáveis pela coesão, como adição, oposição, afirmação, exclusão, enumeração, né, quando se diz em primeiro lugar, a princípio,
explicação, conclusão, continuação. Então, todas essas palavrinhas que estão aí, cores diferentes, né? Se vocês forem fazer uma análise, elas trazem a sequência de ideias dentro de um texto, tá certo? E é muito importante que elas sejam utilizadas, ok? E agora, né, que nós já vimos um pouco sobre coesão, vamos entender sobre a coerência textual, que também, assim como a coesão, é muito importante dentro de um texto, certo? E o que é, então, a coesão textual? Ela vai estar possibilitando um maior entendimento, né, no seu texto, na mensagem que você quer transmitir ao outro, né, aos interlocutores, certo? E ela está sempre aliada à coesão, né, e ela tem uma função de construir o sentido. Então, coesão textual ela está muito ligada à lógica do seu texto, ao sentido, certo? Vamos ver alguns exemplos. E lembrando que caso haja falta de coerência no seu texto, né, então vai haver uma grande dificuldade de entendimento na mensagem, naquilo que você quer passar. Vamos analisar aqui um exemplo. Prestem bem atenção. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Vejam só, será que essa frase, né, acima, será que ela fez sentido para vocês? O que é que vocês acham? Ah, professora, eu achei muito estranho. Como assim? Esse paciente, ele vai ter repouso e uma alimentação mais saudável se ele não está doente? Então, o que foi que ocorreu aí? Ocorreu uma incoerência, a falta de coerência, certo? Lógica nesse exemplo. Então, como seria um exemplo com coerência, ainda sobre esse mesmo assunto? Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, pois estou doente. Agora sim. Então, pessoal, vamos analisar agora alguns princípios que não podem, né, acontecer dentro do nosso texto, das produções textuais, né? O primeiro é o princípio da não contradição, né? Ou seja, um texto ele deve apresentar situações ou ideias lógicas, né, que em momento algum se contradigam, né? Digam uma coisa uma hora e outra tragam uma informação contrária, porque isso vai ficar bem confuso no texto, certo? Veja aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Riquinho, personagem das HQs, né, das histórias em quadrinhos, é um pobre menino rico. Então, veja aí, né, que causa uma contradição, né? Como assim? Menino pobre, menino rico, né? Outros exemplos. A casa que ele fazia era sua liberdade, era sua escravidão. Então, veja aí, novamente, né, a contradição, né? Como assim a casa era liberdade e era escravidão? Lógico que nesses exemplos aí, né, que eu trouxe para vocês, principalmente nos dois últimos, traz uma linguagem poética, né, de Vinícius de Moraes, tem um significado por trás. Mas no caso, a produção de algum gênero textual, por exemplo, exemplos como estes, né, que trazem essa contradição, devem ser evitados, tá certo? E o segundo é o princípio da não tautologia, certo? Que acontece muito, tanto na escrita quanto na fala, né? Que é o quê? A repetição de ideias com palavras diferentes. É quando eu digo a mesma coisa duas vezes consecutivas. Vejam aí os exemplos. Quando eu digo criação, já diz o sentido, né? Se a criação é algo novo, é algo que está sendo inventado. Então, se eu digo criação nova, então veja aí que eu estou dizendo, né, a mesma coisa duas vezes, né? Ou quando eu digo subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, sair para fora. Então, vejam aí que você vai estar, né, falando ou escrevendo, né, palavras diferentes, mas que trazem o mesmo sentido. E isso deve ser evitado, certo? Senão vai gerar incoerência textual. E o último, que é o princípio da relevância, né, onde as ideias elas precisam, né, haver esse diálogo entre si, porque se não houver, né, essa coerência, então as ideias passam a ser irrelevantes e também incompreensíveis, né, para quem está
fazendo a leitura do seu texto. Então, pessoal, preste muita atenção, certo, nos pontos dessa aula de hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu e os outros professores, com certeza, tentaremos ajudar vocês no máximo que pudermos, tá certo? E também consulte o material de vocês de apoio. Se necessário, assistam a aula novamente sobre coesão e coerência textual, tá certo? Que é muito importante vocês adquirirem e lembrarem desse conhecimento da aula de hoje, ok? Então, agradeço pela participação. Tragam aí para vocês as referências da aula, né? Caso vocês desejem fazer uma pesquisa, né? E tudo mais. Então, todos esses links estão associados à aula. E conto com a participação também na próxima aula. Então, fique com Deus e até lá.